Trans perde batalha legal e fica fora das Olimpíadas. Tribunal rejeita recurso contra regras que barram nadadoras trans nos Jogos Olímpicos de Paris. Vamos lá, desce aí, vamos lá. A nadadora transgênero Lia Thomas enfrentou uma derrota significativa. Fecha a porta aí! Ô, cara! A nadadora transgênero Lia Thomas enfrentou uma derrota significativa nesta quarta-feira, dia 12, em sua luta para participar das Olimpíadas de Paris em 24. O Tribunal de Arbitragem do Esporte, CAS, rejeitou o recurso de Thomas contra as regras da World Aquatics, que proíbem atletas trans de competir em eventos femininos de elite. Desde sua vitória no campeonato na NCAA em 2022, Thomas tem sido um ponto central nas discussões sobre participação de atletas trans em esportes femininos. A World Aquatics introduziu novas regras logo após sua vitória, criando uma categoria aberta para incluir atletas trans, mas ainda não implementou essa categoria em competições importantes. Thomas argumentou que as regras são discriminatórias e violam os direitos humanos e as normas do Comitê Olímpico Internacional. No entanto, a World Aquatics defendeu suas políticas, afirmando que foram desenvolvidas com base em conselhos médicos e legais de especialistas e visam proteger a integridade das competições femininas. Desce mais. Debate acalorado. A nadadora, que anteriormente competia como Will Thomas, já enfrentou uma série de críticas após começar a competir em categorias femininas e quebrar recordes em competições universitárias nos Estados Unidos. Em 21, durante a Zip Invitational em Ohio, Lia venceu os 200 metros livres com um tempo de 1:41,93, 7 segundos à frente da segunda colocada. Além disso, ela venceu os 1.500 metros livres, superando a segunda colocada por 38 segundos. Meu Deus do céu. A performance de Thomas gerou um debate acalorado nas redes sociais, com defensores e críticos sobre sua participação em competições femininas. Essa é a vitória de todas as mulheres que defendem a verdade biológica dos esportes. Sophia Loren, ex-jogadora de futebol universitário, foi convocada para falar no evento Fórum sobre Esporte Justo e Seguro para Meninas, na Biblioteca do Condado de Yolo, Califórnia. Laurie, que atualmente é diretora de divulgação do Conselho da Família da Califórnia, luta para proteger o esporte feminino da invasão de atletas masculinos. Desce um pouquinho. Essa matéria é bem reaça. É do antagonista. Poucos minutos após iniciar sua fala, foi interrompida e acusada de uso inadequado de gênero ao usar as expressões homens em esportes femininos. Autoridades da biblioteca encerraram o fórum alegando que a referência violava a política da instituição. Apenas mencionar homens competindo em esportes femininos foi suficiente para que eu fosse censurado e expulsa, relatou Laurie. Isso não é apenas injusto, mas também inconstitucional. Desce aí. Processo judicial. Com auxílio legal da Aliança Defendendo a Liberdade, Alliance Defending Freedom, e do Instituto pela Liberdade de Expressão, Institute for Free Speech, Laurie e outras defensoras dos direitos das mulheres moveram um processo contra os funcionários da biblioteca por violações de seus direitos da primeira emenda. Recentemente, garantiram uma vitória jurídica e chegaram a um acordo favorável com os responsáveis pela biblioteca, que se comprometeram a alterar suas políticas e permitir que Laurie e seus colegas realizassem novamente o evento em 13 de abril desse ano. Ô louco, então já teve a segunda vez. Sim. O direito de expressar suas preocupações sobre a presença de homens em esportes femininos é fundamental, afirmou Laurie. Essa vitória não é só minha, mas de todas as mulheres. A ação judicial também resultou em mudanças na política da biblioteca, que agora proíbe interferências e apresentações baseadas em conteúdo e instrui o pessoal a controlar qualquer comportamento disruptivo durante os eventos. Desce aí. O incidente destaca crescente debate cultural. Delay a mais, acabou? Vamos lá. Deixa eu te contar a história desta nadadora, né? Vamos lá. O que acontece é o seguinte. Ela, na verdade, era um homem, né? E ele competia nas categorias masculinas. Nas categorias masculinas, ele nunca teve grande destaque. Inclusive, ele nunca conseguiu se classificar, se não me engano, para uma Olimpíada na categoria masculina. O que ele fez então? Ele falou, já sei, vou me transformar em ela. E em meses de transição, eu lembro que não foram, agora já faz anos, mas na época foram meses de transição, ela, né, competiu em algumas categorias, como foi mostrado ali. Ele simplesmente quebrou o recorde. Ela simplesmente quebrou o recorde dos 150 dos 200 metros rasos, né? E depois ela simplesmente quebrou outro recorde nos 1.500 metros, né? Por quê? Isso tem uma razão simples. Um corpo que passou a sua puberdade com o nível de testosterona masculino, passou toda a sua adolescência, início da vida adulta, se desenvolvendo a partir dos níveis de testosterona masculinos, não é em 2 meses, em 8 meses, em 1 ano que ele se transforma num corpo equiparável a uma mulher que teve um desenvolvimento com níveis de testosterona mais baixos, já que mulheres biológicas têm menos testosterona. Então isso não é uma questão opinativa. Isso não é uma questão de opinião, isso é uma questão factual. Isso é científico.
Isso é normal. Você tem um corpo que se desenvolve mais, né, para determinados esportes e outro que se desenvolve menos por causa da presença e da concentração do hormônio testosterona. Tanto isso é verdade que os comitês olímpicos são absolutamente preocupados com doping. E o que é o doping? Nada mais é do que você aumentar os seus níveis hormonais artificialmente, né? Colocando no seu corpo uma concentração de hormônios maiores do que você produziria naturalmente. Isso é proibido. Portanto, por que você pode mudar de categoria? Cara, eu vou fazer uma analogia, nada a ver aqui. Se você vai fazer uma campanha presidencial aqui no Brasil, você não pode deixar de ser presidente para ser deputado, né? Se não me engano foi isso, por isso inclusive que o Pablo Marçal teve a sua candidatura impugnada, porque ele usou um teto, depois ele usou esse teto maior para se promover como deputado, né? Por que numa coisa que é científico, isso é absolutamente científico, você não vai usar critérios assim? E digo mais, você ser contra isso não é de maneira nenhuma você ser transfóbico, é você de fato proteger as mulheres, porque se não há diferença, por que há a divisão em primeiro lugar? Se não há diferença entre um corpo biologicamente feminino e um corpo biologicamente masculino, por que há a divisão de categorias? Por que existe então os esportes femininos? Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, ninguém está falando que esta pessoa não possa competir. Ninguém está falando que essa pessoa não possa seguir o seu sonho e ser uma nadadora profissional. Claro que pode. Você só não pode competir na categoria que é exclusivamente para mulheres biológicas. Ah, mas aí eu fico excluído. Então crie uma categoria para trans. Ou crie, como eles fizeram agora, uma categoria aberta. Olha, aqui todo mundo pode competir. Cara, isso é muito comum. Eu vou dar um exemplo para você. No motocross. No motocross você tem, por exemplo, o MX5. O MX5 é a partir de 50 anos. É só a galera de 50 anos. MX4 é só a galera de 40 anos. Né? Aí você tem motos 250, motos 450. Aí você tem a categoria força livre, ó, você vai com a moto que você quiser, você vai com a idade que você quiser, que é isso aí. Campeonato de jiu-jitsu é a mesma coisa, você vai por peso, então beleza, tem as categorias por peso e depois você tem o absoluto. E o absoluto é o seguinte, velho, é cada um com seu peso e vai lá. Pega um cara de 65 quilos, ele vai lutar o cara de 120. Caramba. Por quê? Porque é absoluto, mas você tem uma categoria pra isso. Você tem uma categoria pra isso. Então, no caso dessa nadadora, né, você vê que eu trato até por ela. Se se identifica como mulher, quer ser chamada como... tudo bem. Só que não invada espaços exclusivos para mulheres biológicas. Ponto final. Né? Enfim, achei acertada a decisão. Eu até lembro que tem umas feministas um pouco mais... Não é reacionária a palavra, mas tem outra palavra que eu esqueci agora. Que elas falam que um dos fatores que destruiu o feminismo mais atual é justamente essa defesa dos trans nesse espaço... Sim. De competição feminino, porque acaba sendo totalmente injusto. Sim. Então, é basicamente o que a gente tá vendo agora. E tem outros casos também, questão até de... Pra mim é o mais absurdo, que é a questão de luta. De trans, mulher Sim. trans lutar com Sim. mulheres biológicas. Cara, isso é um absurdo. É absurdo cara, total. Teve um cara no MMA que foi também, virou uma mulher. E ele arrebentou todas as minas. Velho, porque é assim, cara. Cara, no esporte de elite, a diferença, cara, ela é minúscula. Né? Às vezes, sei lá, você pega um ciclista, você tá falando de milésimos de segundo mais cedo que um chega do outro. Né? No nado a mesma coisa. Você tá falando às vezes de milésimos de segundo. No caso dessa senhora, ela conseguiu chegar 7 segundos à frente da outra nos 200 metros, 38 segundos nos 1.500. Isso é absurdo. Isso é absurdo. Há uma clara diferença aí, né? Há uma clara diferença. Né? Teve a levantadora de peso também. Mesma coisa. Sim. Nossa, levantadora de peso também na categoria masculina não ganhava nada. Não chegava nem perto de ganhar. Às vezes nem se classificava pros campeonatos. Chegou na categoria feminina, quebrou recordes mundiais. Então não dá pra você falar assim, o recorde mundial de competição X feminina foi quebrada por um homem biológico. Não dá, velho. Aliás, não dá. Eu vou arrastar uma imagem aqui. Eu quero adivinhar quem é a trans aqui nessa foto. É a pessoa que tá tendo vantagem. Pulando mais forte. É o que tá com maior impulsão, é isso? Aham. Aqui, claramente aqui você já tem uma baita vantagem. Sim, pelo amor de Deus, tem nem o que falar. Então, pô, assim, é injustiça... Meu Deus do céu. É. Vai lá.